Olá pessoal, desenrolado, partiu genética aqui ó, ausência de dominância, ok? Agora a gente vai ver algumas situações que fogem um pouquinho a essa ideia inicial proposta por Gregor Mendel, tá bom? Beleza? A primeira situação que a gente vai analisar aqui, para você ficar legal, é a ideia de ausência de dominância. Ora, ausência de dominância, o nome já está dizendo para você, cara, olha aqui, ó. Não, anote aí, não existe a relação de dominância e recessividade. Rogério, o que é isso? Atenção, hein? Olha aqui. Lá no mendelismo clássico, quando nós fazemos referência a um caráter, o que a gente fala? A gente fala em dominante e a gente fala em recessivo, beleza? Só para você recordar aí, ó. Puxa lá do fundo da cachola, olha lá. Na ervilha, no piso nusativo, na ervilha de cheiro estudada por Mendel, a cor da semente é amarela, a cor da semente é verde. O caráter amarelo é dominante, o caráter verde é o quê? Recessivo. Então, peraí, vou dizer para você que, atenção, no mendelismo clássico existe a relação de dominância e recessividade. Traduz para mim, Rogério. Existe o dominante, existe o recessivo. Só que, após Mendel, tá? O que os pesquisadores começaram a encontrar? Situações em que os genes se comportavam de maneira um pouquinho diferente daquela proposta prevista por Mendel. E uma situação é essa que nós estamos conversando agora, né? Então, na ausência de dominância, eu não vou falar em dominante e não vou falar em recessivo. E existe isso? Claro que existe. A gente está falando agora. Há duas situações para isso. O que nós chamamos de dominância incompleta e aquilo que nós chamamos de codominância. Definição básica. Na dominância incompleta, eu vou dizer para você o seguinte, ó, guarda aí no fundo do teu coração. O indivíduo heterozigoto, ele manifesta uma característica intermediária entre os homozigotos, beleza? Ou seja, se a planta tem uma flor vermelha, homozigota, se a planta tem uma flor branca, homozigota, se eu cruzo essas duas plantas, eu vou obter na descendência um indivíduo heterozigoto, que não será nem vermelho e nem branco, será intermediário, portanto o quê? Rosa. Olha só como é que é fácil isso aqui, ó. Na plantinha Mirabilis jalapa, ou maravilha, a cor da flor pode ser o quê? Anota aí, ó. Vermelha, homozigota. Branca, homozigota. E, Rogério, se ela for heterozigota? Se ela for heterozigota, ela vai apresentar um caráter intermediário. Não é isso que nós estamos falando aqui, ó? Dominância incompleta. O indivíduo heterozigoto manifesta uma característica intermediária entre os homozigotos. Então, não é vermelho nem branco, é rosa. Então, tá aqui, ó. O indivíduo heterozigoto manifesta uma característica intermediária. Mas aí você está se perguntando, e se fosse no mendelismo clássico? Aí nós teríamos que definir um dominante e um recessivo. Então, esse caráter rosa intermediário, ele não existiria, porque eu teria que dizer para você que, por exemplo, o vermelho é dominante e o branco é recessivo. Repara que na ausência de dominância aparece um terceiro fenótipo, que nesse caso aqui da dominância incompleta é o quê? Intermediário. Então saca só, vermelho com branco deu o quê? Rosa. Então peraí, se eu cruzo uma planta que produz flores vermelhas com uma planta que produz flores brancas, eu obtenho 100% de indivíduos o quê? Heterozigotos. Portanto, 100% de indivíduos o quê? Rosa. Mas aí a tua pergunta é, Rogério, mas se eu cruzar dois indivíduos rosas? Bom, se eu cruzar dois indivíduos heterozigotos que produzem flores rosa, o que eu vou ter na descendência? 1/4 de indivíduos vermelhos,
2/4 ou 1/2 de indivíduos heterozigotos rosa e 1/4 de indivíduos o quê? Brancos. Viu aí? Então, na dominância incompleta, que é um caso de ausência de dominância, atenção, o indivíduo heterozigoto manifesta um caráter intermediário. Beleza? Legal. Agora anota aí, ó. Codominância é o segundo exemplo de ausência, tá? O prefixo co significa o quê? Junto. Ok? Atenção, é bem sutil a diferença. Na codominância, que também é um caso de ausência, beleza? O indivíduo heterozigoto, ele vai manifestar o quê? Os dois fenótipos ao mesmo tempo. Espera aí, Rogério. Devagar. Olha lá. Na dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto manifesta um caráter intermediário, beleza? Mas na codominância, ele manifesta o quê? Os dois ao mesmo tempo. Olha aqui. Eu tenho o gado ruão. Ruão. Se ele for branco, ele é homozigoto. Se ele for vermelho, tá? Que é o telha, né? Que nós chamamos, ele é homozigoto. E quando eu cruzo branco com vermelho, eu tenho um malhado, que é o ruão, que é o quê? O heterozigoto. Rogério, isso aqui não é igual à flor, não? Não. Porque na flor, o fenótipo, ele é intermediário. Ele não é branco nem vermelho. Aqui ele manifesta, repara bem, as duas características de forma simultânea. Por isso que o exemplo é codominância, junto. Beleza? Agora, no caso da florzinha lá da Mirabilis, repara, ela pode ser homozigota vermelha, ela pode ser homozigota branca, o cruzamento entre elas gera 100% de plantas que produzem flores cor rosa, e o cruzamento entre esses indivíduos heterozigotos gera 1/4 vermelho, 2/4 rosa e 1/4 branco. Legal? Beleza. Então, gente, nós estamos falando de quê? Ausência de dominância. Então, atenção, na ausência de dominância, não existe a relação de dominância e recessividade. Beleza? Um outro exemplo aí para nós, para a gente fixar legal isso aí, desenrolar de maneira bem tranquila isso. Em galináceos, galinhas da raça andaluz ou andaluzia, você tem indivíduos que podem ter plumagem preta, homozigoto, indivíduos que podem ter plumagem branca, homozigoto. Ora, se nós cruzarmos indivíduos de plumagem preta com indivíduos de plumagem branca, como não há relação de dominância, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 100% de indivíduos o quê? Heterozigotos, concorda? Que nesse caso aqui, ó, preto e branco serão azulados, cinza, né? Como se diz por aí. Então, isso é um caso de ausência de dominância, especificamente o quê? Um caso de dominância incompleta. Então, só para você fixar isso no teu coração, segura aí. Na dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto manifesta uma característica intermediária. E na codominância, o indivíduo heterozigoto manifesta o quê? Os dois fenótipos ao mesmo tempo. Legal, gente? Deu para desenrolar isso aí? Show de bola. Um grande abraço e até a próxima.